Olá, pessoas. Olá, pessoas. Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos. Vocês já devem ter me visto aí nas aulas ao vivo ou na aula de revisão, em algum momento. Estou aqui para falar um pouco sobre um tema que foi bastante comentado durante as aulas de revisão, que é o OEE, a eficiência global do equipamento. Como foi um tema bastante. Quando eu estava comentando de indicadores, de ferramentas da qualidade, né, eu vi no chat que alguns alunos comentaram sobre essa ferramenta, então eu resolvi trazer aqui para vocês. E aí, pessoal, só para vocês entenderem, vocês já devem saber, né, mas para reforçar, a dinâmica da aula extra. A aula extra, pessoal, é para ser uma aula bem rápida, de 10 a 15 minutos, onde a gente vai falar, apresentar um tema que ainda não foi discutido ou amplamente discutido durante as aulas, seja ao vivo, ou seja revisão, seja as aulas que vocês têm no Moodle disponibilizadas, enfim. Então, é trazer um tema para despertar a curiosidade, fazer vocês buscarem um pouco sobre o tema, enfim, essa é a dinâmica da aula extra, tudo bem? Então, aqui nessa aula extra, eu vou falar sobre o OEE. E o OEE, ou também como é conhecido, a eficiência global do equipamento, é uma métrica, ou seja, é um indicador utilizado para aprimorar a produtividade da empresa que você trabalha, da sua empresa. Então, eu trouxe uma breve definição, mas aqui eu vou me aprofundar um pouco mais nesse ponto. Então, o conceito do OEE consiste em uma medição de eficiência. E eficiência do quê? De uma máquina ou de um processo produtivo. É uma estimativa de quão bem a sua empresa, a sua gerência, a sua coordenação, enfim, está utilizando os recursos disponíveis. Dos objetivos, então, consiste em identificar uma oportunidade de melhoria ao medir a eficiência da máquina. Lembrando, pessoal, que a gente deve trabalhar com melhoria contínua. Então, a necessidade é identificar uma melhoria e realizar essa melhoria, né? Então, isso é melhoria contínua. Mas, afinal, como que a gente calcula o OEE, então? Como que a gente utiliza esse indicador? Bom, o OEE é calculado por meio da multiplicação da disponibilidade da minha máquina, performance e qualidade. E como que eu quantifico isso? Veremos. Se eu, ao final do meu processo, eu calcular meu OEE e eu tiver um elevado valor, o que isso significa para mim? Significa, pessoal, que eu vou ter, ou que eu estou tendo, uma ótima ou uma boa utilização dos recursos disponíveis da minha empresa, ou seja, estou utilizando as máquinas de forma eficiente, atingindo os objetivos esperados. Se, por um acaso, eu tenho um baixo OEE, isso vai me indicar pontos de melhoria. Então, está me dizendo que eu não tenho uma boa utilização dos recursos disponíveis na minha empresa, estou com ineficiência do projeto, da operação, enfim, e que essas ineficiências podem ser atacadas e corrigidas. Uma vez que eu tenho ineficiência que pode ser atacada e ou corrigida, isso me gera ou isso me garante oportunidade de melhoria, porque eu sei aonde eu posso melhorar, eu sei no que eu posso melhorar, eu sei como eu posso melhorar. Então, isso vai me gerar maior oportunidade de melhoria devido ali à disponibilidade do equipamento. Bom, alguns benefícios do OEE já foram mencionados aqui por mim, eu vou reforçá-los e também mencionar novos. Dentre eles, eu vou destacar maior eficiência de produtividade, ou seja, a partir da identificação de gargalos, de problemas, de ineficiência, a empresa, você, a gerência, a coordenação,
líderes, etc., podem tomar decisões ou terem ações/atitudes para aumentar a eficiência, né? Então, traçar planos de ação para atacar a máquina X que está com uma ineficiência baixa. Mas a máquina Y está ok, está performando legal. Ainda com o OEE, eu vou trazer para a empresa uma redução de custos, porque eu estou fazendo a minha máquina trabalhar mais, produzir mais. Então, isso no final do dia, no final do mês, gera uma redução de custos para a empresa. Eu estou eliminando desperdícios. E aqui eu reforço sobre os 7 desperdícios existentes dentro de uma empresa. Aconselho, já comentei isso com vocês em outras aulas, mas aconselho vocês a pesquisarem sobre. E também quero destacar um outro benefício, que é a questão de motivação dos funcionários. Né? Então, um funcionário que vê seu trabalho rendendo, produzindo, vai estar mais motivado, sem contar que uma empresa que produz mais, vende mais. Muitas empresas têm o PPL, né? Participação nos lucros. Então, se você produz mais, vende mais, seu PPL no final do ano é maior. Então, isso tudo motiva o funcionário, né? Quem não quer ganhar mais? Quem não quer ter um ganho extra no final do ano? Então, tudo isso motiva o funcionário a trabalhar com essas ferramentas ou com essa ferramenta que é tão interessante. Dos fatores que afetam o OEE, seja positivamente ou seja negativamente. Manutenção. A manutenção nos equipamentos é primordial para que o seu equipamento trabalhe de forma mais eficiente. Né? Se ele tiver com peça quebrada, peça velha, empoeirada, não está girando direito, não vai funcionar direito. Né? Não vai produzir como deveria, a produção vai ser baixa, a eficiência vai ser baixa, OEE baixo. Treinamento é outro fator que afeta diretamente o nosso indicador. Então, um funcionário bem treinado, que sabe resolver problemas que vão surgindo na máquina, garante melhor OEE. Né? Então, você coloca um funcionário que não sabe mexer na máquina, não está treinado, não está apto, deu algum problema, até ele conseguir resolver esse problema, ele vai estar perdendo tempo. Né? A sua máquina vai estar perdendo tempo de produção. Então, né, vai ser um problema no seu indicador, no seu OEE. Temos ainda um outro fator de influência, é o estoque de peças e matérias-primas. O estoque de peça e matéria-prima pode afetar a disponibilidade e a performance da máquina. No seguinte quesito, se você não tem um estoque legal, um estoque mínimo de segurança de matéria-prima, você vai ter a sua máquina parada, você pode ter a sua máquina parada até a matéria-prima chegar, né? Então, destaco a importância de um estoque mínimo de segurança, se atentando a não ter um excesso de estoque, porque excesso de estoque, aliás, estoque, em qualquer proporção, pequeno ou grande, é dinheiro parado. Muitas vezes é necessário, né? Então, digamos que é um colesterol bom, faz mal, mas em determinado momento, mas faz bom em outro determinado momento, mas tem que dosar muito bem isso, né, para não passar de um limite aceitável. E também temos a questão de equilíbrio entre máquinas. As diferenças entre produção e máquinas, a diferença entre produções em máquinas diferentes podem contribuir para a perda de tempo em setup de troca. Então, vamos imaginar que eu tenho o produto A, que ele passa pela máquina 1 e depois pela máquina 2. Então, por hora, a minha máquina 1 produz 200 mil peças hora. A minha máquina 2 produz 100 mil peças hora. Não vai casar, né? Então, vai passar ali 100 mil peças na máquina 2, mas vai acumular 100 mil da máquina 1. Aí, na hora seguinte, eu vou ter 200 mil da máquina 1 mais 100 mil que acumulou. Então, não faz sentido, né? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí vai ter uma baixa eficiência, porque o que interessa para você no final do dia é o produto acabado, não é uma intermediária, né? Não é um componente, é o acabado. Então não vai ser interessante para você e também não vai ser positivo para o seu indicador. Entre exemplos de aplicação do OEE que eu posso citar, que eu posso comentar aqui com vocês,
nós temos a produção de alta qualidade. Então, ao enfrentar problemas de qualidade na produção, uma empresa pode usar o OEE para analisar as etapas do processo e identificar as causas primárias do problema. Então, melhoria de qualidade. Quando eu busco a melhoria de qualidade, né, um exemplo de aplicação. Aumento de eficiência, isso já comentamos a aula inteira, né? Então, aumentar a eficiência da máquina, da empresa, enfim. Então, é um grande exemplo, um dos grandes exemplos de aplicação do OEE. E a maximização da produção. Então, ao monitorar continuamente sua linha de produção, pode-se saber onde estão os maiores potenciais de melhoria, bem como otimizar as configurações de máquina e outros fatores para conseguir produzir mais. Então, às vezes, é uma melhoria de setup de máquina, é uma melhoria de capacitação, de treinamento, mas que tudo isso surgiu ou que foi indicado, né, apareceu devido ao estudo e à aplicação do OEE. Bom, pessoal, chegando à última slide aqui da nossa aula, como eu disse, a ideia da aula é ser uma aula rápida, né, entre 10 a 15 minutos aí para instigar a busca por novos temas. E da conclusão aqui dessa aula, eu posso dizer e comentar para vocês, ou com vocês, que a eficiência global do equipamento é uma métrica importante que pode aumentar a produtividade e também reduzir custos e riscos, conforme nós já comentamos. É importante que você utilize dessas informações para começar a medir a produtividade e eficiência da sua empresa, caso a empresa ainda não faça isso. E aí, com isso, você começa a estabelecer metas, né? Então, a sua máquina hoje tem uma eficiência de 70%. Então, em 6 meses, eu quero aumentar a eficiência em 70%. Como que eu vou fazer isso? Ação 1, capacitar meu funcionário. Ação 2, melhorar o processo de manutenção. Ação 3, fazer tal coisa. Ação 4, aumentar um turno. Ação 5, fazer tal coisa. Então, você traça metas com base na eficiência determinada, apresentada pelo OEE, para que você atinja um novo patamar, né? Melhoria contínua. Bom, pessoal, dessa forma eu finalizo a minha aula. Muitíssimo obrigado a você que veio me assistir, prestar atenção nessa aula extra e espero ver vocês em próximas oportunidades. Até mais.